invocar a função do ponto, vai vir também esse termo, que é a derivada em x, tá bom? Eu escrevi aqui dessa forma, é a derivada em x. Poderia ter escrito o jeito normal, mas eu já enchi o saco de escrever esse jeito aqui. Tá. Beleza? Então a derivada no ponto, derivada, né? X. Daí você multiplica a derivada no ponto por x menos o valor do ponto, a coordenada x do ponto. E a mesma coisa eu vou fazer para o y, né? Deixa eu só jogar para cá para dar espaço. Então f de y no ponto y menos b. Ok? Então, como você pode perceber, é bem parecido do que nós estamos acostumados já, né? E isso aqui é uma forma até mesmo de você encontrar valor das funções de um jeito aproximado, sem precisar de fato jogar as coisas na calculadora. O mais importante aqui é entender, né, a função como um todo. Mas no ponto apenas, né? Você não precisa trabalhar com ela inteira, vai trabalhar com ela só no ponto de interesse. Vamos ver um exemplo. Vai ser, por exemplo, essa função aqui. Então, como você já entendeu, vai ter que fazer derivadas e coisas do gênero, né? Vamos derivar. Melhor, vamos fazer as coisas aqui na ordem que aparece, né? A primeira coisa que pede é jogar os valores do ponto na função. Que ponto? Ainda não coloquei o ponto, né? Vou escrever agora. O ponto vai ser esse aqui. Ok? Tá. Muito bem. Muito bem. Nós temos essa função. Vamos encontrar a aproximação linear desse ponto. Vamos ver que tipo de função a reta aproximada, ou no caso o plano, né, já que nós estamos falando de duas dimensões, qual vai ser a equação desse plano aproximado na superfície? A superfície é toda torta, mas perto daquele ponto lá a gente consegue pensar num plano, que nem eu expliquei agora o exemplo do planeta. Vamos encontrar essa expressão. Muito bem. Então, temos que primeiro descobrir quem é o valor da função no ponto, né? Então, vamos lá. De acordo com o enunciado, é isso. Ou melhor, com a teoria. Vai ser 4 mais 1 vezes 2. E vai dar raiz de 6. Beleza? Continha feita. A primeira parte foi. Agora temos que calcular as derivadas parciais. As derivadas aqui já não são tão legais, né? Eu posso começar escrevendo ela como uma potência fracionária. No princípio, a gente já sabe derivar isso pela regra da cadeia, mas eu vou fazer aqui daquele jeito mais rápido para a gente não precisar ficar perdendo mais tempo, porque você vem acertando todas as derivadas que eu te peço. Então, não tem porquê eu ficar fazendo do jeito mais devagar, né? Vamos lá. É tipo a regra do tombo, só que com um detalhezinho, né? Regra do tombo. Cai o número na frente, né? Mantém o cara aqui, que nem na regra do tombo, era x, continua x, só que ficaria o expoente menos 1, certo? Regra do tombo, tranquilo. Só que o detalhe aqui, já que não é apenas um xizinho, né? É fazer a derivada de quem está dentro. Como eu estou derivando em x, a derivada de quem está dentro é y, né? Porque esse x, esse cara morre, esse aqui vira 1, sobra só o y. Sim. Maravilha. O mesmo vai ser análogo, né? Quando eu for fazer derivada em y, então eu nem vou ficar reexplicando as coisas. Então vai ficar y. Posso simplificar esse cara aqui como um y sobre 2, raiz 4 mais xy. E daí, analogamente, eu vou ter que o y, a derivada em y, né? Vai ser x, com a mesma coisa embaixo, né? Vou até fazer igualzinho. Beleza? Ótimo. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós já temos as expressões. Agora, como o próprio enunciado diz, né? Não é só a derivada, é a derivada no ponto. Então, eu vou ter que jogar o ponto 1 para x, 2 para y nas derivadas também. Tá. Mas só jogar o número lá, né? Não tem segredo nenhum. Aqui vai ficar 1 raiz de 6, te garanto. Foi tu ver isso aí, mas eu te garanto. Aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de 6. Maravilha. Só joguei os valores
nas derivadas. Deixa eu só escrever que eu fiz de fato isso aqui, senão ficou meio tosco. Porque é o que pediu aqui, né? Tô só seguindo essa fórmula, a fórmula da linearização. Lembrando, a hora que eu linearizar essa parada, eu vou obter o plano aproximado de um ponto da minha superfície. Essa superfície vermelha aqui tem um gráfico, tem uma equação ruim de trabalhar, tipo essa aqui é uma equaçãozinha ruim. Eu vou ter uma equação de um plano, que é super fácil de trabalhar, tudo linear, né? Tudo bonitinho. A equação de um plano é facinho. Sim. É tipo uma reta, só que é uma reta 3D. Então, reta é muito fácil de trabalhar quando a gente tá na escola, só que uma reta 3D. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas essas pecinhas na fórmula. Então eu vou copiar a fórmula aqui. Esse cara eu vou substituir pelo que eu obtive, a raiz de 6. Essa primeira derivada aqui em x no ponto é esse valor. Paguei o mais porque eu sou Zé. Tenho mais. Daí ainda tem que multiplicar por x menos a. O x continua, vai fazer parte da equação, né? O a é 1. É a coordenada do ponto lá que eu chamei de a. E o a é 1. Agora, esse cara aqui é o y, né? Se a minha letra estiver muito feia, fala, velho. Não, tá tranquilo. Não tá dando pra entender por enquanto. Maravilha. E daí aqui vai ficar y menos b, o b é 2. Pronto. Isso que nós temos aqui é uma equação de um plano, né? Eu poderia simplesmente chamar isso aqui de z. Daí ficaria muito semelhante ao que nós vimos na aula passada. Note que se você excluir esse cara e trocasse o z por y, ficaria uma equaçãozinha de reta, né? Ó, seria o coeficiente angular, esses dois juntos seriam o coeficiente linear, mas como nós estamos no 3D, isso é a equação de um plano que se aproxima do ponto. Muito bem, isso é muito interessante. E o negócio é o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, não só encontrar o plano, como também essa técnica nos ajuda a encontrar valores aproximados de números estranhozinhos. Como assim, professor? Por exemplo, digamos que eu quisesse saber qual que é o valor da função, vamos colocar assim, né? B. Digamos que eu quiser saber qual que é o valor da função nesse ponto aqui, ó. Como você pode ver, esse ponto é muito próximo do ponto que nós estávamos trabalhando antes, que era o ponto 1, 2, né? Sim. São números próximos do 1 e do 2, respectivamente. Veja só, como nós temos uma expressão aproximada linear, né? Nós acabamos de obtê-la aqui. Supostamente é muito mais fácil, né, usar essa expressão para encontrar essa resposta do que usar essa equação aqui. Bem, pode não ser o caso em específico, mas a questão é, nós, em vez de trabalharmos com uma expressão com multiplicações, raiz, nós trabalhamos com uma expressão linear. Isso aqui é linear. Linearidade na matemática é muito importante. Então, como é que eu uso uma expressão simplificada para encontrar o valor da função, veja, não é a L, é a F, né? Mas um valor aproximado da função nesse ponto. Eu posso fazer o seguinte, eu posso entender que, no nosso caso, o x menos 1, né, dessa função aqui, vai ser 0,02. Concorda comigo? O nosso x aqui é 1,02. E o y vai ser menos 2, que é o caso do nosso b, né, do ponto que nós estamos trabalhando, é o menos 0,03. Muito bem. Então, se é isso, eu posso vir aqui nessa função, você já pegou a ideia, e substituir o x menos 1 pelo 0,02. Sim. Que é a diferença. E aqui, pelo menos 0,03. Né? E daí uma conta que talvez envolveria lá você ter que fazer multiplicações de variáveis, raiz, etc. Agora está envolvendo só você fazer essas contas de vezes e mais. Né? Então, com alguma simplificação aqui, a gente chega rapidinho em raiz de 6,
0,005 sobre raiz de 6. A raiz de 6 é mais ou menos 2,45. Bem, daí é só fazer essa conta aí. Aqui é mais, desculpa. Que é igual, que eu sou maluco. Bem, daí daria uma resposta, né? Claro que a calculadora sempre ajuda a gente nesse caso. Sim. Beleza? Então, Ok. recapitulando, né? Nós temos uma função esquisita que a gente pode, num ponto que a gente está interessado de fato, aproximar de um plano, usando essa equação. Essa equação Uhum. envolve basicamente você jogar o valor do ponto na função, fazer a derivada e também jogar o valor do ponto, multiplicar pelo x menos a para você ter uma equação de fato, né? Porque se não te sobrasse x nem y aqui, não ia ter equação. Precisa desse x e precisa desse y, certo? Substitui aqui as coordenadas do ponto. Beleza? Tá. Então vamos lá. E daí na última lá, mais fácil ainda, né? É só pegar e substituir o x menos a, o x menos b pela diferença que aparece no ponto em questão que ele te pede. Tá bom. Tá bom? Então, veja que a parte difícil, de fato, aqui é fazer a derivada. Né? Aham. Às vezes a gente chega com umas derivadas meio treta. Por sinal, eu te pus um LN aqui. Tá. Se você tem tabela de derivados, essas coisas, né? Sim, Pode sim. procurar aí, mas basicamente o que eu posso te dar de spoiler aqui é o seguinte, que se você tem uma função que é um LN de alguma coisa que depende de x, veja, o u pode ser um x quadrado da vida. Tô chamando de u, mas poderia ser um x quadrado, um x ao cubo mais 2, não sei. A Uhum. derivada do ln é sempre derivada de quem está dentro dividido por quem está dentro, beleza? Tá. Grava isso que eu falei, derivada de quem está dentro dividido por quem está dentro, tá bom? Tá. Eu vou salvar aqui, porque tu sabe que eu já vou te pedir para ir no banheiro, porque meu estômago é uma merda, Tudo bem. literalmente. Vou mandar pra você aqui, fião. Eu tenho certeza que você consegue começar pelo menos. Se não conseguir terminar, não tem problema. Tá bom. Tá na mão aí, qualquer coisa é só chamar. Ok. Valeu.
Qualquer coisa é só perguntar, hein? Conseguiu fazer a derivadinha? Sim, já fiz as derivadas, agora Jogando os eu tô valores. fazendo a aproximação aí. Maravilha, maravilha. Top. Derivada que há um tempo atrás você não sabia fazer, hein? Então, Show de agora bola. tá até que tranquilo. Maravilha.
Pronto. Pode mandar. Prontinho. Enviei. Pode crer. Deixa eu ver ali. Uhum. A derivada de quem tá dentro por quem tá dentro. Daí você jogou os valores, deu isso. Derivada de quem tá dentro por quem tá dentro, jogou os valores, deu isso. Daí você jogou aqui, depois aproximou. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Legal. Então, você viu que não tem nada demais, a única coisa que você precisa saber é derivar e saber o que está sendo pedido, né? Uhum. Basicamente, pôr numa fórmula. Sim. Por sinal, já vimos então plano tangente, já vimos tudo até o tal da... A gente viu também regra da cadeia, por sinal. Só a derivação implícita aqui não, mas também é uma fórmula. Vamos ver o diferencial total, que também tem a ver com isso que nós acabamos de fazer, uma expressão com derivadas multiplicadas em termos ali. É isso. Deixa eu pegar aqui. Fechar. Por cima até acho que tem diferenciação total aqui. Mas deixa. Bem, na verdade o que a gente fez já é a diferenciação total, né? O que a gente fez é a diferenciação total já. Mas... Tá, vamos lá. Tem um assunto ali na tua ficha que é a diferenciação total. O que que acontece? Nós estamos fazendo derivadas parciais. Então, é parcial, não é total. Se a gente quiser fazer uma derivação total, né, ou em especial diferencial total, é isso aqui, ó. Resumidamente, é o que nós estávamos fazendo. Beleza? Então, tem que encontrar as derivadas parciais e colocar elas nessa expressão. Só isso. E depois, o que acontece é que a gente usa essa diferenciação total para estimar variações, igual que a gente estava fazendo, né? Só que em vez de eu fazer lá o x menos a, o y menos b, eu já coloco a diferença aqui. Certo? Uhum. É a mesma coisa. E note também, né, que nessa expressão de diferenciação total não tem aquele termo do valor da função no ponto. Certo? Por Uhum. quê? Porque esse cara que está sendo encontrado aqui, ele é só a diferença. Ele não é o valor da função nesse ponto que nós encontraríamos, por exemplo, num pontinho aproximado, certo? Ele é só a diferença do valor
a esse pontinho aproximado. Então é basicamente a mesma coisa, né? Por exemplo, ele podia pedir assim, ele podia dar uma função, né? Por exemplo, f x, y, 5 mais x ao quadrado y, que seja. Daí ele poderia pedir para encontrar a diferenciação total, que é basicamente resolver aquela equação ali. Calcule o diferencial total. Use o diferencial total para estimar a variação de f quando x muda de 2 para 2,01 e y muda de 1 para 9,8. Então, tu já entendesse que existe uma diferença, né? Um delta x, nesse caso aqui, de 0,1 e um delta y de 0,2 aqui. Não é mesmo? Uhum. Então, é basicamente esses caras que vão entrar aqui no lugar do dx e do dy, nessa expressão da diferenciação total. Então, primeira coisa que a gente ia ter que fazer é encontrar as derivadas, né? Essas aqui a gente já fez parecidas hoje, então a gente vai ter o mesmo padrão. A fx, a derivada em x vai ser xy sobre raiz de 5 mais x quadrado y. A fy vai ser x ao quadrado sobre esse negócio aqui. Então, se for para escrever o diferencial total, vai ser essa expressão dx, né? Veja que por enquanto eu não estou jogando valores, né? É como se eu estivesse encontrando uma expressão mesmo, diferencial dessa vez, não uma linearização, certo? Uhum. Então não vai ter só x e y sem elevar a nada, sem raiz, etc. É uma expressão para a diferença do ponto. Né? Se você entender derivada como uma taxa de variação, isso aqui também é uma espécie de taxa de variação. Então, ela segue uma expressão um pouco mais complexa que envolve as derivadas, é claro. Mas o legal de usar isso aqui é para estimar o valor da variação. Então, como a gente está utilizando o ponto 2 e 1, e basicamente subtraindo para obter essa variação aqui, né? As coisas elas ficam mais simples de colocar na função, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Simplesmente jogar no caso, né, o 2 e o 1, essas funções aqui, e no dx e dy jogar a diferença dos pontos. Igual a gente estava fazendo antes, né? Só que agora, como não tem aquela funçãozinha na frente, vai aparecer o valor da variação, não o valor da função do ponto. Então, vamos dizer assim, a f de x no ponto, a derivada de x no ponto, ela é 2/3, depois você pode jogar os valores e descobrir isso. E a f de y no ponto é 2/3 também. Vai ficar 2/3 ali. Agora, quem são os dx e dy? Igual na questão anterior. 0,1, porque é a diferença dos valores, e ali o dy é menos 0,2. Ok? Uhum. Então, a única coisa que precisa fazer agora é colocar esse bicho aqui. Aqui vai ficar 2/3 que eu havia dito, né? Sim. 2/3 vezes 0,1. E aqui 2/3 vezes menos 0,02. Aqui era 0,01. Aí tem que resolver essa conta aí. Uhum. Também é uma conta tranquila, né? Porque os denominadores são iguais, tu só vai juntar os numeradores. Você vai chegar aí em menos 0,02, que dá pra fazer de cabeça tranquilo. Ok? Sim. Então, isso aqui é a diferença. E a gente nota que é negativa. Então, essa função ela vai diminuir cerca de menos 0,02 terços. Ok? Uhum. Muito bem.
E agora, caso, uma vez que você tem um diferencial total, você quisesse obter o valor da função mesmo, seria só somar esse cara aqui com o valor da função no ponto 2,1. 2,1 não, 2,1, né? 2,1. Aí você encontraria uma aproximação muito próxima do valor da função nesse ponto aqui. Né? Note, isso aqui é muito importante quando a gente não tem calculadora. Colocar números com decimais, assim, funções complexas, é chato, né? Mas perceba que esse processo que eu te ensinei nessa aula, ele não envolve você fazer conta com números quebrados. Né? Aqui eu não Uhum. coloquei número quebrado, aqui eu não coloquei número quebrado. Aqui eu fiz uma conta de menos, então tá tranquilo, né? Sim. O importante é não colocar número quebrados em uma função complexa de trabalhar. Uhum. Então, por isso que essa aproximação é muito forte. Beleza? Tá. Muito bem. Bem, eu não vou te pedir para fazer uma outra dessa aí, porque eu já vi que você entendeu a lógica. Recomendo que você estude isso por conta própria, sozinho, para Uhum. garantir alguma coisa, né? Sim, sim. Mas, por hora tá ótimo. Por hora tá ótimo. Deixa eu falar agora do próximo assunto. Esse sim já é um pouquinho mais chato, que é a derivação parcial. Ou melhor, não é isso. Não é derivação parcial, não, tô maluco. Hum. Como é que é o nome daquela desgraça? Derivada. Porra, velho, esqueci. Meu, deu um branco aqui, mano. Mas ele tá na tua lista lá, que é a É derivada derivada direcional? direcional. Essa bosta mesmo. A derivada direcional ela é muito interessante. Se bem que a gente pode falar de derivação implícita ainda, né? Que é só uma formulazinha, para esses últimos momentos eu consigo te explicar ela inteira. Deixa eu Tá. pegar. Agora a outra lá não. Deixa eu pegar aqui por você. Só um segundinho. Cálculo 2. Beleza. Muito bem. Aqui, olha só. Porra, bicho. Essa fera. Aqui. 107. Aqui falava, ó, que merda. Aqui falava do diferencial. Coisa que eu tava te explicando, né? Tá na apostila Sim, que eu sim. te mandei, tá vendo? Uhum. Caso tu queira ver aí, página 105. Tá. Ele usa, né? O legal é também utilizar essas coisas aí para resolver problemas práticos, né? Uhum. Olha só, use o diferencial, determine a variação do volume recipiente mostrado na figura, essa figura aqui. Quando a sua altura aumenta 3%, seu raio decresce 1%. O aumento de 3% e o decrescimento de 1% é o que entra naquele diferencial. Uhum. Né? O que é 3%? 0,03. Sim. E ali é a mesma coisa. Então tu ia ter que, primeiro, olha só, observar a expressão do volume total aqui, que é basicamente a expressão do volume de um cone de um cilindro, Uhum. e Tá. como os caras que aparecem na frente do DR e do DH, que é a altura e o raio, né, que ele está citando aqui, são as derivadas dessas funções em termos da altura e do raio, né? Resumidamente, tu ia ter que derivar a expressão do volume no raio, Uhum. né, que daria aqui no caso 2πrh. Uhum. E aqui a outra daria a mesma coisa, né? 2πrh sobre 3. Note Uhum. que 2πr é um padrão que aparece quando nós estamos procurando perímetro lá no 2D, né? Sim, sim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é como se a área da superfície fosse a derivada do volume. Isso é Tá. uma coisa muito forte quando a gente está falando de cálculo vetorial, mas eu não acho que vai chegar aí no seu assunto aí da sua faculdade. Uhum. Anyway, de toda forma, você entendeu a ideia, né? Multiplicar pela derivada, jogar o diferencial lá. Aqui no caso, como nós estamos falando de um bicho que é dois volumes diferentes, né, um cone e um cilindro, por isso que ele colocou a soma das duas coisas aqui, tá vendo? Uhum. Mas isso é o de menos. Muito bem. Agora, bem, tem outros exemplos aqui interessantes de ver, né? Mas eu quero falar sobre a derivação implícita.
Isso aqui a gente já viu, era 107 eu havia dito. Estamos chegando lá. Ó, qual que é a ideia da derivação implícita, seja no cálculo 1, seja no cálculo 2? Existem funções que você não consegue isolar uma variável, né? Isso é muito comum no cálculo 3, quando nós estamos falando de superfícies. A gente viu várias delas nas nossas primeiras aulas. Por exemplo, isso aqui, a gente viu isso é um paraboloide. Uhum. Consigo isolar o Z tranquilamente. Só que se eu estivesse falando, por exemplo, de uma esfera, Uhum. eu já não conseguiria isolar o Z. Ah, professor, só passar esses caras para lá. Mas daí apareceria uma raiz quadrada, ou seja, mais ou menos. Isso não é uma função. Quando aparece mais ou menos, tu não pode caracterizar como uma função. Tá. Não passa no teste da reta vertical, né? Por exemplo, para uma coisa ser função, não pode uma reta vertical passar em 2 pontos dela. Uhum. Aqui não é uma função. Isso aqui já é uma função, porque passa num ponto só. Tá vendo? Tá. Tá. Como isso aqui é uma esfera, né? Você consegue imaginar que se eu fosse passar uma reta, passaria em mais de um ponto, né? Então, toda vez que isso acontece, a gente não consegue isolar a variável. Mas isso não significa que a gente não consiga associar uma derivada. Ok? Imaginar, a derivada não está associada aqui no cálculo 2 com o plano tangente? Sim. Venho falando isso várias vezes. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Que, obviamente, você consegue desenhar uma esfera e desenhar um plano tangente nela, né? Uhum. Pois é. Então, dá para ter derivada. Essa é a ideia. Primeiro tem que ter isso em mente. Agora, como fazê-la? Como fazê-la tem a ver com algo que a gente normalmente aprende em cálculo 1, mas você pode não ter aprendido, né? Uhum. Que basicamente você derivar tudo. Tudo tem x, tudo que tem y, você vai derivar tudo. Só Tá. que, digamos que você esteja derivando, né? Você quer a sua derivada em função de x. Beleza. Uhum. Derivar o x, você vai derivar o y, mas quando você for derivar o y, e aparece essa linhazinha em cima. Como se você estivesse falando que você está derivando pela regra da cadeia. E daí, né, não te expliquei agora, quando eu te expliquei o LN, era U linha sobre U. Lembra que eu desenhei isso? Uhum. Escrevi U linha sobre U. Eu fiz de certa forma, eu fiz uma regra da cadeia, porque eu chamei de U, certo? Aqui, em vez de U, tu chama de Y. Uhum. E aqui a gente sabe que tem um termo de derivada, né? Um dy dx. Então, o x a gente deriva totalmente normal, o y também, só que quando termina a derivada do y, coloca o y' na frente, igual o ln que eu te mostrei agora há pouco. E a ideia é, você não consegue isolar o y, mas o y' você consegue, sacou? Tá. Deixar ele em evidência aqui, como foi o caso. E daí, uma vez que ele está em evidência, pronto, você tem a expressão. Note que essa expressão, a derivada do y, também depende de y, né? Isso normalmente não acontece quando a gente está falando de derivadas normais. Mas aqui acontece. Beleza? Tá. Agora, o legal é que no cálculo 2 dá para fazer isso mais fácil. Isso aqui é o que a gente faz em cálculo 1. E às vezes, Uhum. em expressões muito grandes, isso pode ser um pouco complexo. Pode ser, no mínimo, chato. Não é complexo, não. Uma vez que tu entendeu a regra ali, já foi. Mas no cálculo 2 é mais fácil de fazer ainda, por quê? Porque você consegue associar a uma função, ou seja, é a mesma, né? Uhum. De zero aqui eu chamei de f, ó. Né? E daí você faz a derivada parcial em x e em y, que é muito mais tranquilo, né? A gente ignora tudo que... Não vou te explicar de novo o que é derivada parcial. Mas depois, se quiser encontrar a derivada implícita, né? Ou seja, note que aqui seria tipo zx, né? Del z, del x. E del z, del y. Mas digamos que você queira encontrar o dy dx. Uhum. Por qualquer motivo que seja. Daí, é só pegar as derivadas parciais e dividir uma da outra. Olha só que maravilha. Tranquilo, né? Uhum. Tá bom. É o que eu venho te falando aí. Desde que você me mostrou que precisava de mais coisas de cálculo. É tudo a mesma merda. É só fazer derivada parcial e decorar umas fórmulas. Uhum. Foi de bola. Então, te expliquei aqui. Se tu quiser estudar hoje, dá uma tentada nessa funçãozinha aqui, que é bem para Just for Dummies, né? Tá. Página 113 da apostila que eu te enviei de cálculo. E Uhum. tenta fazer aí, beleza? E amanhã nós temos aula de novo, né? Acho que é Não, amanhã não. segunda-feira, né? Agora é só segunda e quinta, é verdade. É.
Então tá bom. Daí na quinta a gente começa aquela nova derivada lá, derivada. Puta que pariu. Direcional. Direcional, exatamente. Beleza? Tranquilo. Abração, Rafa. Valeu. Até mais.